Olá, estamos aqui mais uma vez. Sou Roberto Farias, professor de Geografia e geógrafo, com pós-graduação em Gestão Ambiental e mestrado profissional em Ensino de Geografia, inscrito no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como perito judicial, como também no Tribunal Federal. Estamos então lecionando, ministrando aula de perícia ambiental para o concurso público em perícia criminal do IPG Rio Grande do Sul. Estamos agora no módulo da Lei número 5.197 de 1967, a Lei de Proteção à Fauna. Antes de entrar nos detalhes da Lei número 5.197, é preciso esclarecer que se trata de lei anterior à Constituição Federal e à Lei de Crimes Ambientais, que já vimos aqui, a Lei 9605 de 98. Sendo assim, embora a lei e seus dispositivos não tenham sido revogados expressamente, muitos autores entendem que diversas das suas disposições foram tacitamente revogadas, especialmente com o advento da Lei de Crimes Ambientais. De todo modo, vamos estudar a lei de forma geral, mesmo artigos em tese não aplicáveis na prática, claro que iremos explicar em cada caso, pois muitas bancas já cobraram apenas a literalidade da lei, sem se preocupar com a real aplicação ou não. De início, a Lei 5.197 prevê que a fauna silvestre brasileira, isto é, os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros animais, são propriedades do Estado. Na verdade, o que se depreende desse dispositivo é que o Estado brasileiro é responsável pela proteção dessa fauna, não que haja livre e total possibilidade de uso, gozo e disposição da fauna silvestre pelos entes públicos, por exemplo. Trata-se de uma lei de proteção à fauna. Desse modo, a lei proíbe a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha, que é a captura da fauna silvestre supramencionada. Posteriormente, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei nº 9.605, nos artigos 29 a 37, detalhou essa proibição e trouxe respectivas penas que, na prática, são observadas nos casos judiciais reais. Já vimos isso daqui antes. Bem, essa proibição inicial é o âmago da lei, entretanto, existem algumas exceções que cabem ser destacadas. E se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, a permissão deve ser estabelecida em ato regulamentado do Poder Público Federal. Anote isso daí. A utilização, perseguição, caça ou apanha, que é a captura de espécies da fauna silvestre em terras de domínio privado, mesmo quando permitidas na forma do ente anterior, podem ser igualmente proibidas pelos respectivos proprietários, assumindo estes a responsabilidade de fiscalização de seus domínios. Vamos esclarecer este primeiro ponto. No Brasil, a caça, em regra, é proibida e tipificada como crime ambiental, pelo seu artigo 29 da Lei número 9605 de 98, que já vimos aqui. Entretanto, o artigo 37, inciso 4, da mesma lei, prevê que o abate de animal não é considerado crime quando o animal for nocivo, desde que é assim caracterizado pelo órgão competente. É a chamada caça de controle. É o caso, por exemplo, da permissão para a caça de javalis ou javaporcos, né, cruzamento de javali com porcos aí, regulamentada pela Instrução Normativa do IBAMA número 3 de 2013, alterada pelas instruções normativas do IBAMA número 12 de 2019 e a número 3 de 2022. Os javaporcos, trouxe a figura aí, são animais exóticos e híbridos, né, que vêm de fora, surgidos do cruzamento entre o javali e o porco doméstico. Na verdade, o porco doméstico descende do javali selvagem. Por isso, eles conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis. Assim como os javalis, os javaporcos são considerados de alto risco ao meio ambiente, à agricultura e também à sanidade animal, devido ao seu potencial de destruição das lavouras, transmissão de doenças e proliferação célere se multiplicam na reprodução, né?
Por esses motivos, a caça de tais animais é excepcionalmente permitida pelo IBAMA. O controle do javali deve ser realizado por meios físicos, neles incluídos como instrumentos de abate as armas brancas e de fogo. Mas atenção, é vedada a prática de quaisquer maus tratos aos animais. Voltando à Lei número 5.197, de 1967, ela prevê que para a prática do ato de caça é necessário consentimento expresso ou tácito dos proprietários, nos termos do Código Civil. Ou seja, mesmo que a caça de javali seja permitida em determinada localidade, por exemplo, ela só pode ser feita em uma propriedade particular se houver consentimento do proprietário, se ele permitir. Em outras palavras, o proprietário pode proibir a caça em sua propriedade, mesmo que ela seja excepcionalmente permitida pelo poder público federal. A lei também prevê a possível permissão, mediante a licença da autoridade competente, da apanha, da captura de ovos, lavras e filhotes que se destine a ninhos, abrigos e criadouros devidamente legalizados, bem como a destruição de animais silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública, como também é o caso dos javalis, ou javaporcos. Aqui vamos ver algumas questões, né? O Sebrasp ICMBio 2022, com base no que dispõe a Lei nº 5.197, de 1967, julgue o item subsequente a respeito de atividade de caça. A Lei nº 5.197 protege os animais de quaisquer espécies da fauna silvestre que sejam propriedade do Estado, ou seja, somente os que vivem em terras de domínio público, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros animais. Comentário: a lei não traduz essa limitação, apenas que vive em termos de domínio público. Já vimos aqui, privado também, né? Recordemos o artigo 1º da lei. Os animais de qualquer espécie, em qualquer fase de seu desenvolvimento, e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedade do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. Né? Vamos ver mais o que? Próximo aí. Sebrasp do IBAMA 2009, julgue o item seguinte de acordo com a Lei nº 5.197, de 1967, referente à proteção à fauna. A caça de qualquer espécie animal da fauna silvestre é proibida em regra, mas peculiaridades regionais podem autorizar o exercício da caça, desde que existente a competente permissão estabelecida em ato regulamentador do Poder Público Federal. Questão correta. Regra geral, a caça é proibida no Brasil, porém a lei admite situações em que a caça é permitida, como as peculiaridades regionais, devendo, neste caso, a permissão ser estabelecida com o ato regulamentador do Poder Público Federal, sempre. Outro ponto a ser destacado é a caça profissional, modalidade na qual o caçador profissional busca oferir lucros com o produto de sua atividade. Esse tipo de exercício era permitido pelo Código de Caça de 1943 e foi proibido pela Lei de Proteção à Fauna em 1967. Em alguns países, esse tipo de prática é bastante comum, mas não no Brasil. Esse tipo de proibição gera, consequentemente, a proibição do comércio de espécimes da fauna silvestre e de produtos e objetos que impliquem na sua caça, perseguição, destruição ou apanha, excetuam-se os espécimes provenientes legalizados. Então, se tivermos, por exemplo, a permissão de caça de javalis, fique claro que as pessoas que caçarem não podem vender a carne do javali, embora possam utilizar para alimentação própria e de sua família. Aí sim, para vender, não. Segundo a lei número 5.197, caso haja uso de arma de fogo para caça, exige-se porte de arma emitido pela Polícia Civil. Não é qualquer um que vai poder caçar, tem que ter o porte. Aliás, segundo a lei, todos os funcionários no exercício da fiscalização da caça são equiparados aos agentes de segurança pública, sendo-lhes assegurado o porte de armas. Artigo 26 da lei. Na literalidade da lei, também há a previsão do poder público estimular a formação e o funcionamento de clubes e sociedades amadoristas de caça e de tiro ao alvo, objetivando alcançar o espírito associativista para a prática desse esporte, bem como estimular a construção de criadouros destinadas à criação
de animais silvestres para fins econômicos e industriais, artigo 6º, né? Contudo, com o advento da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 9605, entende-se que tais previsões foram tacitamente revogadas, uma vez que nem a caça amadora é permitida em nosso país. Não obstante, é importante ter conhecimento da letra da lei, pois algumas bancas, infelizmente, já cobraram tais dispositivos. Tem que estar atento a isso. Um outro tipo de licença especial exigida pela lei é aquela concedida a cientistas, pertencentes a instituições científicas, oficiais, oficializadas ou por estas indicadas. Trata-se da licença especial para a coleta de material destinado a fins científicos, em qualquer época, as quais não podem ser utilizadas para fins comerciais ou esportivos, né? Vamos ver então isso daí. Caça profissional, proibida. Caça esportiva, segundo a literalidade da lei, pode ser licenciada de acordo com as peculiaridades regionais. Anote aí, na prática é proibida. Caça de controle pode ser licenciada para a destruição de animais silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública, como javalis e javaporcos. A caça científica trata-se, na verdade, a caça científica de licença especial para a coleta de material destinado a fins científicos. Algumas questões aí. GEDUC, Prefeitura de Salgueiro, Pernambuco, 2024, recente, né? Julgue o item que se segue. De acordo com a lei da fauna, a caça profissional é proibida. Entretanto, a referida lei estabelece exceções para situações específicas, como a permissão da utilização de espécimes da fauna silvestre considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública, mediante licença da autoridade competente, refletindo o equilíbrio entre a preservação ambiental e a segurança alimentar. Então, comentários aí, né? De fato, a lei estabelece a proibição da caça profissional no Brasil, conforme disposto em seu artigo 2º, mas estabelece algumas exceções, como a possibilidade de captura ou destruição de espécimes da fauna silvestre que sejam consideradas nocivas às atividades agropecuárias ou à saúde pública, desde que autorizadas pela autoridade competente, né? Certa a questão aí, né? O enunciado certo. Vimos os casos aí dos javalis e javaporcos. Fundatec aí, Prefeitura de Santa Rosa, 2018. Segundo a Lei de Proteção à Fauna, é permitido exercício da caça profissional em determinadas épocas do ano, comércio de espécimes da fauna silvestre, é permitido isso? Caça profissional? Destruição de animais silvestres considerados nocivos à saúde pública, utilização de objetos que impliquem a caça de animais silvestres, extermínio de criadouros naturais. A alternativa está errada, porque a caça profissional é proibida no artigo 2º. Alternativa B também, visto que o comércio de espécimes da fauna silvestre também é proibido, no artigo 3º. Alternativa C está correta, é o nosso gabarito aí, destruição de animais silvestres, considerado um serviço de saúde pública, mais uma vez, caso dos javalis e javaporcos aí, né? Alebra-se a possibilidade de permissão da destruição de animais silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública mediante licença da autoridade competente. Tem que procurar buscar licença também para isso, né? Artigo 3º, parágrafo 2º. Já a alternativa D está errada também, visto que tal utilização é proibida, né? Objetos que implicam a caça de animais silvestres, e a E também está errada, proibida a destruição de criadouros naturais, artigo 1º. Sebraspe e ANP, 2013, a proteção da fauna é importante pilar da política ambiental brasileira. Julgue o próximo item com base na legislação corrente que trata desse tema. A introdução de espécies de fauna exótica no Brasil é condicionada a parecer técnico oficial favorável e a licença expedida na forma da lei. Então, a questão está correta nos termos do artigo 4º da lei número 5.197 aí. Artigo 4º, nenhuma espécie poderá ser introduzida no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida na forma da lei. Tem que ter o parecer técnico e a licença. Conforme vimos, em regra é proibida a utilização, perseguição, caça ou apanha de espécies de fauna silvestre. Entretanto, mesmo nas exceções em que tais ações sejam permitidas, no caso do javali, ela proíbe algumas formas de fazer isso. Vamos ver os casos aí.
A utilização no artigo 10, perseguição, destruição, caça ou apanha, captura de espécimes da fauna silvestre, são proibidas. A. Com visgos, atiradeiras, fundas, bodoques, veneno, incêndio ou armadilhas que maltratem a caça. B. Com armas à bala, a menos de 3 quilômetros de qualquer via térrea ou rodovia pública. C. Com armas de calibre 22 para animais de porte superior ao tapiti, né? D. Com armadilhas constituídas de arma de fogo. E. Nas zonas urbanas, suburbanas, povoados e nas instâncias hidrominerais e climáticas. F. Nos estabelecimentos oficiais e açudes de domínio público, bem como nos terrenos adjacentes, até a distância de 5 quilômetros. Proibição também na faixa de 500 metros cada lado do eixo das vias férreas e rodovias públicas, nas áreas destinadas à proteção da fauna, da flora e das belezas naturais e nos jardins zoológicos, é óbvio, né? Nos parques e jardins públicos. J. Fora do período de permissão de caça, mesmo em propriedades privadas. L. À noite, exceto em casos especiais e no caso de animais nocivos. M. Do interior de veículos de qualquer espécie. Vamos ver mais o que agora aí. Outra proibição da Lei de Proteção à Fauna é a exportação para o exterior de peles e couros de anfíbios e répteis, em bruto, artigo 18. Além disso, o transporte interestadual e para o exterior de animais silvestres, lepidópteros, como borboletas, aí eu trouxe a figura também, mariposas, e outros insetos, seus produtos dependem de guia de trânsito fornecida pela autoridade competente, sendo que o material consignado às instituições científicas oficiais não tem essa obrigação, nos termos do artigo 19. Em relação aos crimes, respectivas penas e circunstâncias modificadoras da pena previstas na lei 597, entende-se que foram tacitamente revogados no que foram contrários à lei número 9605, a lei de crimes ambientais. Esta assim observada na prática quando há crimes contra a fauna. Mais o quê? Mais uma questão aí, Sebrasp CMBio 2022. Julgue o item seguinte com base na lei número 1197 de 1967, que dispôs sobre a proteção à fauna. Os casos em que peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça devem ser regulados por lei estadual. Por que errado? Por lei federal. Mais uma aí, né? Julgue um item Sebrasp CMBio recente aí, ó, agora. Com base na Lei 5.197, que dispõe sobre proteção à fauna. O simples acompanhamento de comprovação da procedência de produtos de animais silvestres nos carregamentos que se iniciam e transitem pelo país caracteriza de imediato o descumprimento do dispositivo legal, que proíbe o comércio de produtos de animais silvestres que impliquem sua caça, perseguição, destruição ou apanha, a captura. Está certo isso, né? Não tem comprovação de procedência, então está errado. Pessoa que faz isso, né? Então, o enunciado está certo aí. Aqui, por último, temos uma questão da Polícia Científica do Paraná 2024. A fauna brasileira é de maior diversidade do mundo, em sua maioria composta de animais de pequeno porte, sendo que muitas espécies ainda não foram catalogadas. Segundo dados do Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade no Brasil, há 120 mil espécies de invertebrados e aproximadamente 8.930 espécies de vertebrados. 734 mamíferos, 1.982 aves, 732 espécies de répteis, 973 de anfíbios, 3.150 de peixes, né, continentais, e 1.358 de peixes marinhos, né, a fauna chamada ictiológica de peixes aí, né. A fauna pode ser dividida em 4 grandes grupos: animais silvestres, exóticos, domésticos e sinantrópicos. Quanto à classificação da fauna, análise e afirmativas abaixo. Vamos ver então aí, né? Fauna silvestre brasileira são todos aqueles animais pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres,
e tem o seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. 2. A fauna silvestre exótica são todos aqueles animais pertencentes às espécies ou subespécies cuja distribuição geográfica não inclui território brasileiro. E as espécies ou subespécies introduzidas pelo homem, exceto as domésticas em estado selvajado ou alçado. O primeiro erro que faço aí, né? Não inclui território brasileiro. Inclui território brasileiro, sim, mas são espécies que vêm de fora, né? Introduzidas pelo homem, certo? Também são consideradas exóticas as espécies ou subespécies que tenham sido introduzidas fora das fronteiras brasileiras e suas águas jurisdicionais e que tenham entrado em território brasileiro. Aí sim, né? Introduzida, introduzida no Brasil, né? Então, o principal erro aí que não inclui o território brasileiro. Elas, no caso, não têm origem no Brasil, mas foram introduzidas pelo ser humano, né? Já três fauna doméstica são todos aqueles animais que, através de processos tradicionais e sistematizados de manejo, melhoramento zootécnico, tornaram-se domésticas, apresentando características biológicas e comportamentais em estrita dependência do homem, podendo apresentar fenótipo variável diferente da espécie silvestre que os originou, né? Pode ser cachorro, gato, entre outros animais. 4. Fauna sinantrópica refere-se às populações animais de espécies silvestres, nativas ou exóticas, que utilizam recursos de áreas antrópicas de forma transitória em seu deslocamento, como via de passagem ou local de descanso, ou permanente, utilizando-as como área de vida. Então, quais estão corretas aí? Quais enunciados? É letra A, né? Vimos aqui que o enunciado 2, em relação à fauna silvestre exótica, que está errado aí a definição, certo? Então é isso. Paramos por aqui. Espero que tenham gostado. Um forte abraço, cuide-se bem e boa sorte, boa sorte, boa sorte na sua prova aí para perícia. Até breve.